capítulo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15, onde a Bíblia nos diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meus queridos, nós temos aqui o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Diferente do que muitas pessoas pensam, diferente do que muitas pessoas imaginam, é que a ordem da evangelização é algo exclusivo para os obreiros, que não precisam se envolver com o evangelismo, não precisam se envolver com o trabalho de evangelização desempenhado, desenvolvido por uma igreja local. Na verdade, essas pessoas estão equivocadas, porque esse mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele alcança todos nós que um dia fomos salvos, recebemos Cristo em nossos corações, devemos ter o desejo de compartilhar a palavra de Deus com as pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Agora surge uma pergunta: por que evangelizar? Podemos, entre muitas razões, irmãos, citar que nós devemos evangelizar devido ao grande propósito da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 19, no versículo 10, diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Jesus estava no seu ministério terreno, meus queridos, ele via as multidões, e como era a maneira que Jesus enxergava essas multidões, ele as via como ovelhas que não têm pastor. E para tanto ele se compadecia das multidões, ele expulsava os demônios, ele curava os seus enfermos, ele ensinava as multidões a mensagem de Deus, o caminho da salvação, pois ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E na verdade Jesus viveu uma vida de obediência até a morte, conforme Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, e morte de cruz, dando, meus queridos, a sua vida voluntariamente para nos resgatar, como a palavra de Deus nos diz, que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, evangelizar, meus queridos, devemos evangelizar. Primeiro, podemos pontuar como sendo, aleluia, o grande propósito da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, e também o mandamento que ele nos deu, e o alvo, aleluia, o público-alvo que nós devemos alcançar. Segundo Mateus capítulo 28, Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Todas as nações precisam ouvir as boas novas da salvação. Em Marcos, que nós fizemos a leitura, Marcos 16, 15, diz que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. São João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, quando ele escreve a sua carta em 1 aos Coríntios, capítulo 9, e no versículo 16, ele nos diz: me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Todos nós somos convidados a testificar da salvação que o Senhor Jesus nos deu. Aleluia. A Bíblia diz que o Evangelho, ele traz alegria. Quando houve aquela grande perseguição contra a igreja de Jesus, que os crentes foram dispersos, aleluia, aonde eles chegavam, eles iam anunciando a palavra. E a Bíblia diz que Filipe, descendo a Samaria, pregava-lhes a Cristo, e o Senhor confirmava a palavra. Grandes milagres começaram a ser realizados naquele lugar, aleluia. E a Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus naquele poço. Primeiramente viu Jesus um homem sem recursos. O Senhor não tem como tirar água do poço, como o Senhor vai me dar água viva? E depois ela também chegou a Jesus como um judeu, dizendo: sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois naquele diálogo Jesus estava quebrando paradigmas impostos por uma sociedade. Mais adiante ela percebe e diz: eu vejo que tu és profeta. E mais adiante, meus queridos, ela acaba
reconhecendo que ele era o Cristo, que ele era o Messias, e ao tomar conhecimento dessa grande verdade, aquela mulher foi à sua cidade e trouxe e ganhou uma cidade para Cristo. Então, meus amados e meus queridos e prezados irmãos, eu quero deixar essa mensagem. Vamos envolver com o trabalho da evangelização. Vamos pregar a mensagem aos perdidos. Vamos falar de Jesus para as pessoas. Aleluia! Assim como Filipe chegou em Samaria, e a Bíblia nos diz que houve grande alegria naquela cidade, porque o Evangelho chegou naquela cidade. Quando o Evangelho chega numa cidade, quando o Evangelho chega numa casa, quando o Evangelho chega numa família, quando o Evangelho chega numa nação, o Evangelho traz alegria para essa cidade, o Evangelho traz alegria para essa nação, o Evangelho traz alegria para essa família. Então vamos anunciar essa palavra a tempo e fora de tempo, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá, e vamos falar de Jesus para as pessoas, porque é Ele que pode transformar, é Ele que pode mudar, é Ele que pode pegar, aleluia, e transformar a vida de um pecador perdido, a exemplo da mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, sofria daquele mal, padecendo daquele mal, gastando seus recursos com a medicina, e não pôde ter a solução dos seus problemas, da sua causa. Mas um dia alguém falou de Jesus para ela. A Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, disse consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Então, meus queridos, vamos anunciar essa palavra. Vamos anunciar a palavra de Deus. Vamos pregar o Evangelho para as pessoas. Eu tenho certeza, muitos serão libertos da escravidão e terão a oportunidade de ter um encontro maravilhoso com o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo.